Oi pessoal, tudo bem? Vamos fazer uma revisão sobre vibrações, tá? Mais especificamente, a gente vai fazer uma revisão sobre alguns assuntos: fundamentos de vibrações, vibração livre de sistemas com grau de liberdade, vibração excitada harmonicamente. Nos fundamentos de vibrações, a gente trabalha muito mais com os conceitos de os elementos que nos ajudam na vibração, tá? E alguns elementos importantes são as massas, né? Então nós temos massas equivalentes. A massa, quando ela está ligada à extremidade através de uma mola, então a massa equivalente vai ser a massa, na sua M maiúscula aqui, mais a massa da nossa mola dividido por 3. Tá? Quando eu tenho uma viga em balanço, como está esse caso aqui, a minha massa equivalente vai ser a massa, né, mais 0,23 vezes a massa da minha viga. Tá? Quando eu tenho uma massa translacional e rotacional acopladas, então vai ser quem? Minha massa equivalente vai ser a minha massa, tá? Mais J0 sobre R ao quadrado. Ou minha J equivalente vai ser J0 mais a minha massa vezes o meu R ao quadrado. Tá? Quando eu tenho várias massas dispostas, né, sobre uma barra articulada, por exemplo, minha massa equivalente vai ser quem? Vai ser minha massa 1, que eu estou fazendo referencial, mais minha massa 2 vezes L2 sobre L1 ao quadrado, mais L3 sobre L1 ao quadrado, vezes a minha massa 3, e assim por diante, certo? Molas equivalentes. Então, uma viga fixa com carga no meio. Então, ela está fixa dos dois lados, vai ser a minha rigidez equivalente vai ser 192 E vezes I sobre L ao cubo, tá? Minha viga em balanço com carga na extremidade. Então, meu K equivalente, 3 vezes E vezes I sobre L ao cubo. Tá? Uma viga simplesmente apoiada com carga no meio. Meu K equivalente, 48, módulo de Young vezes I sobre L ao cubo. Tá? O meu I, que é o meu momento de inércia diária, ele vai ser quem? Vai ser o meu B vezes D ao cubo sobre 12. Sendo o meu B a largura da minha viga e o D a minha espessura da minha viga. Tá? Módulos equivalentes. Quando elas estiverem em série, é 1 sobre K equivalente, 1 sobre K1, mais 1 sobre K2, mais 1 sobre Kn. Tá? Módulos em paralelos. A soma de K equivalente vai ser K mais K1, K1 mais K2, mais K3, mais Kn, e assim por diante. Tá? Indo para a parte da vibração livre, né? Tem um sistema de translação não amortecido. Então a gente tem aqui os conceitos iniciais da vibração livre são aplicados para frente. Então aqui a gente vai ter uma mola e uma massa, certo? Aqui meu diagrama do corpo livre. Se colocar meu diagrama do corpo livre, o que eu tenho? Eu tenho minha massa vezes a aceleração, mais a minha rigidez, vezes o x igual a zero. Primeiro conceito importante, frequência natural, raiz quadrada de k sobre m. Conceito que a gente vai utilizar bastante, deflexão estática, peso sobre k, ou massa vezes a gravidade sobre k, ou ainda, em alguns casos, minha força F0 está sendo aplicada sobre k. Tá? Solução da equação do movimento. Então, solução da nossa equação do movimento. A gente vai ter uma equação para o deslocamento x, né? Vai ser quem? x0, cosseno da frequência natural vezes o tempo, mais minha velocidade inicial sobre a frequência natural vezes o seno de ômega-t. Tá? Deslocamento inicial e velocidade inicial são dados, são informados no meu sistema, ou seja, são informações do meu sistema que a gente então precisa colocar. Tá? Eu também posso escrever x de t como x0 cosseno de ômega-t menos φ, tá? Ou x0 seno de ômega-t menos φ0. x0 vai ser o meu deslocamento inicial ao quadrado mais minha velocidade inicial sobre ômega ao quadrado. Tá? O φ, que é da parte do cosseno, é a minha velocidade inicial sobre o meu deslocamento inicial vezes a minha frequência natural. O meu φ0, que é relacionado ao seno, é a tangente da menos 1 de x0 vezes ômega sobre a velocidade inicial dividido pela velocidade inicial, certo?
Vibração livre com amortecimento viscoso. Então, agora nós colocamos nosso amortecedor aqui. A equação do movimento vai ser a massa vezes a aceleração, mais o coeficiente de amortecimento vezes a velocidade, mais K vezes o deslocamento X, tudo isso igual a zero. Conceito importante que a gente precisa. Né? Coeficiente de amortecimento crítico. 2 vezes a massa vezes a raiz quadrada de K sobre M, ou 2 vezes a raiz quadrada de K vezes M, ou 2 vezes a minha massa vezes a minha frequência natural. Dele deriva, então, o meu fator de amortecimento, que é aqui, meu coeficiente de amortecimento sobre o meu coeficiente de amortecimento crítico. Tá? Nós temos 3 casos. Primeiro caso, sistema superamortecido, meu fator de amortecimento é menor que 1. Tá? Bem, então, nesse caso aqui, eu tenho minha frequência natural amortecida. 1 menos meu fator de amortecimento ao quadrado vezes a minha frequência natural. Tá? Meu deslocamento x de t vai ser quem? Vai ser Euler elevado no meu fator de amortecimento vezes a frequência natural vezes o tempo. Vezes o deslocamento inicial, vezes o cosseno da frequência natural amortecida vezes o tempo, mais minha aceleração, mais o meu fator de amortecimento vezes a frequência natural vezes o deslocamento x sobre minha frequência natural amortecida vezes o seno da minha frequência natural vezes o tempo, certo? Então essa é a equação da resposta para o meu caso 1. Tá? Meu caso 2. Então, meu fator de amortecimento igual a 1, certo? Eu tenho um sistema criticamente amortecido. Meu x de t vai ser igual a quem? Ao meu x0 mais a velocidade inicial mais a frequência natural vezes o meu deslocamento inicial vezes o tempo. Tudo isso vezes Euler elevado na frequência natural vezes o tempo. Tá? Sistema superamortecido. Então, meu fator de amortecimento é maior que 1. Tá? Eu vou ter duas raízes, tá? Que vão ser menos o fator de amortecimento, mais ou menos a raiz quadrada do meu fator de amortecimento ao quadrado menos 1, vezes a minha frequência natural. Tá? A minha resposta x de t vai ser quem? Vai ser uma constante C1, que é x0, a minha raiz 1, mais o meu deslocamento, minha velocidade inicial, sobre minha frequência natural, vezes a raiz quadrada do meu fator de amortecimento ao quadrado, menos 1. Tá? Mais C2, que é x0, a raiz S2 menos a velocidade inicial, sobre 2 vezes minha frequência natural, vezes o meu fator a raiz quadrada do meu fator de amortecimento ao quadrado, menos 1, certo? Então aqui a gente precisa substituir aqui e precisa substituir aqui. E aqui e aqui. Tá? Então temos que fazer essas substituições. Amortecimento côncavo ou amortecimento de atrito seco. Então, é o amortecimento que ocorre aqui, né? Nós temos uma relação para esse sentido e uma relação para esse sentido. Nós temos um amortecimento em que ele termina e nunca chega na posição de equilíbrio. Tá? Sempre eu vou ter uma diferença entre a minha posição de equilíbrio, minha posição inicial e a minha posição final, tá? Por menor que seja. O que a gente tem de importante nesse aqui? Então, quantos ciclos demora para acabar e qual a amplitude em cada um dos ciclos, certo? Daí, função é dada harmonicamente. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem uma função agora em que ela vai ser harmônica, em que eu tenho uma frequência, ômega, uma amplitude F0, né, que seria a minha amplitude, em que ela vai provocar, então, vai provocar no meu movimento, né, meu movimento X, e eu posso dividir ele em duas partes. Há uma solução homogênea, que é a solução que é dada como se fosse a parte da vibração livre, e a permanente, que é depois que acaba a parte da homogênea, certo? Então, se a gente pegar aqui a soma, a gente tem as duas. Então, depois que acabou, fica só a solução permanente. Tá? Um sistema não amortecido. Então, a equação do movimento agora eu tenho uma força que está sendo aplicada, tá?
E a minha solução permanente é x vezes o cosseno de ômega t. Tá? Sendo x F0 sobre K menos a massa vezes ômega ao quadrado, ou minha deflexão estática, dividido por 1 menos o R ao quadrado, sendo o R ao quadrado ômega sobre ômega N. Tá? Isso é válido para quem? Para R entre 0 e 1, certo? Se o R for maior que 1, eu só inverto aqui a posição do Rzinho. Então, vai ser deflexão estática dividido por R ao quadrado menos 1, certo? Então, tem que cuidar dessa coisa. Deixa eu ver. Tá. Agora o sistema amortecido. Então, o sistema amortecido. Então, agora eu tenho o meu coeficiente de amortecimento aqui. Tenho minha F0 cosseno de ômega t. Então, vou ter o meu x vezes o cosseno de ômega t menos φ. Tem uma relação que é a chamada entre x e a deflexão estática, que é 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos r ao quadrado ao quadrado, mais 2 vezes o meu fator de amortecimento vezes r ao quadrado. E a minha φ é a tangente da menos 1 de 2 vezes o meu fator de amortecimento vezes r sobre 1 menos r ao quadrado, certo? E é isso que a gente precisa se preocupando quando a gente fala em sistema com amortecimento a força harmônica. Eu tenho uma solução final, né? Então, que é a soma das minhas duas. Então, vai ser um x0 vezes Euler menos o fator de amortecimento vezes a frequência neutral vezes o tempo, vezes o cosseno de ômega t vezes menos φ0. Então, essa é a parte da solução homogênea e aqui é a parte da minha solução permanente, tá? Da solução homogênea, que a gente precisa, que informações que a gente tem? A gente tem x0, que vai ser x0 cosseno de φ0 mais o x cosseno de φ, e a minha velocidade inicial, que é menos o meu fator de amortecimento, vezes a frequência natural, vezes o x0, vezes o cosseno de φ0, mais a frequência natural amortecida, vezes o x0, vezes o seno do φ0, mais ômega vezes x, vezes o seno de φ. Tá? Por que isso? Para que a gente possa encontrar o x0, a gente utiliza essas duas relações. Tá? Sistema amortecido, força harmônica. Então, o máximo dessa relação entre x e a deflexão estática é dado por quem? Por 1 sobre 2 vezes o meu fator de amortecimento vezes a raiz quadrada de 1 menos o meu fator de amortecimento ao quadrado. Quando eu estou em ressonância, ou quando o meu R é igual a 1, essa relação x sobre a deflexão estática vai ser 1 sobre 2 vezes o meu fator de amortecimento. Tá? Movimento de base. Então, agora eu tenho um movimento provocado pela minha base. Então, minha solução permanente continua sendo x seno de ômega t menos φ. Tem uma relação entre x e a amplitude x e a amplitude que está de deslocamento. Tá? Que vai ser dada por quem? K ao quadrado mais c vezes ômega ao quadrado dividido por K menos m vezes ômega ao quadrado, mais a relação c ômega ao quadrado. Então, a raiz quadrada de tudo isso aqui. Ou em função de R do meu fator de amortecimento, vai ser a raiz quadrada de 1 mais 2 vezes meu fator de amortecimento vezes R ao quadrado, dividido por 1 menos R ao quadrado, mais 2 vezes o meu fator de amortecimento vezes R ao quadrado. Φ, tanto com relação à massa, coeficiente de amortecimento e K, como fator de amortecimento e R, certo? Tanto um como o outro a gente pode encontrar. A gente tem a relação Z, que Z é igual a x menos y, tá? Eu vou ter uma amplitude Z e um ângulo de fase φ1. Tá? Desbalanceamento rotativo. Então, agora eu tenho minha massa maior e minha massa menor, certo? Minha massa que causa o meu desbalanceamento, a minha excentricidade, né? A resposta XP, né, a resposta permanente, vai ser do modelo x seno de ômega t menos φ, onde x vai ser a massa pequena vezes a excentricidade vezes ômega ao quadrado, dividido pela raiz quadrada de k menos a minha massa maior vezes ômega ao quadrado, mais c vezes ômega ao quadrado. Ou a relação mxme, que é em função de r, então r ao quadrado sobre a raiz quadrada de 1 menos r ao quadrado, mais 2 vezes o meu fator de amortecimento vezes r ao quadrado. Tá? Tenho as duas
as duas formas de calcular φ. Por fim, né, meu amortecimento Coulomb, então que a gente vai ter minha massa, e agora eu tenho μm, né, o meu coeficiente de atrito. Se eu colocar eles em função também de x PDT, x seno de ômega-t menos φ, o meu x vai ser quem? F0 sobre k, a raiz quadrada de 1 menos 4 μm sobre π F0 ao quadrado, dividido por 1 menos r ao quadrado. E a tangente na menos 1 de 4 μl sobre π vezes k vezes x, dividido por 1 menos r ao quadrado, certo? Espero que isso ajude, pessoal. Fonte, né? O Hall, vibrações, ok?